Pessoal, mais um Pega Essa na área, mais um podcast quentíssimo para vocês. Antes de mais nada, né, Wesley? Vocês estão curtindo, vocês estão compartilhando, ativaram o sininho, não é, Wesley? Isso é muito importante. É relevante para o YouTube, né? Então, e aí, Wesley? O que temos hoje de diferente dos outros entrevistados? Porque, né, não sei, foram, né, doas. Tá caprichando, hein, Vanessa? Eu tô treinando bastante. Hoje, pessoal, temos aqui uns entrevistados convidados por nós, super especial. Eu tenho um carinho muito especial por eles. Faz parte da minha família e posso chamar aí como irmãos. E hoje estamos aqui com o Marcos e a Gabi. Gabriela, se apresente para nós, para a gente conhecer um pouco mais de você. Gabi ou Gabriela? É ela que vai falar. Desculpa. Perdão, Gabriela. Bom, gente, primeiramente é um prazer receber o convite de vocês estarem aqui hoje. É muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre a gente e contar tudo isso. Bom, meu nome é Gabriela, muitos me conhecem como Gabi da Dua. Eu tenho uma empresa de arquitetura há 4 anos, apareço um pouquinho no Insta, então alguns vão me conhecer por Gabi mesmo. Eu sou o Marco Violetti, deu uma enrolada aqui, perdi o time, vamos lá. Eu sou o Marco Violetti, sou o marido da Gabi, hoje nós somos, além da vida, né, maridos e mulher, a gente é sócio no emprego, então a gente é sócio duplamente, tanto na vida quanto na empresa, a gente é sócio 2 vezes. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui hoje para vocês. Eu tenho 32 anos, sou nascido de Jundiaí, mas estou aqui a vida inteira, tanto que a gente se conhece, o Wesley aqui, desde que eu sou criança, que tem uma história muito longa aí. Legal. E eu sou engenheiro mecânico, já falo antes, porque a gente vai falar sobre arquitetura, gestão de obras, e eu não sou engenheiro civil, então eu gosto de já falar, depois a gente conta um pouquinho dessa história, porque quem te migrou, o que foi isso daí. Legal. Foi tudo, né? Anderson, casal? Casal, Wesley. 2 empresas? Então, rapaz. Empresa casamento. Que é uma empresa, não é, Anderson? Pois é, então. Não deixa de ser uma empresa, não é? Não deixa de ser, não deixa de ser. E o que você acha, Anderson? Primeira entrevista com um casal? Eu tô numa expectativa bem grande para conhecer a história desse casal, né? O primeiro casal do Pega Essa. Anderson, eu tô calculando aqui mais ou menos. Ela falou que tem 20... Eu tenho 27, gente, vocês acreditam nisso? Por 3 aninhos, cara, dava pra ser meu filho antes. Eu falo, essa harmonização facial do Wesley não engana. Não engana. 3 aninhos eu tinha um filho do tamanho da Gabi. Puxa vida, Wesley. E já pensou a alegria ainda de ter um filho arquiteto? Então Seria bom demais, né? Seria lindo. Bom, a conversa tá boa, mas vamos no que interessa, né? Vamos lá. Conte um pouco pra nós, vocês dois aí, como começou isso, qual a paixão por arquitetura e engenharia, da engenharia junto com a arquitetura e essa empresa, quando formou. Conte um pouco pra nós. Bom, gente, o Wesley falou, eu tenho só 27 anos, eu me formei com 23 para 24. Eu acho que a arquitetura veio desde a infância. Minha avó era costureira, então sobrava retalho de tecido, tinha material, e ali eu montava os ambientes na minha cabeça, a sala da Barbie, a banheira da Barbie, o quarto da Barbie. E começava a montar planta na minha cabeça, era tão louco, mas eu lembro de criança eu começar a imaginar os ambientes, qual que era a entrada da casa, como que era aquele fluxo. E depois, quando eu tava ali no ensino médio, eu até pensei em design de interiores, porque eu gosto muito, né? É bem casado a arquitetura, né, com design de interiores. E logo em seguida eu prestei vestibular, comecei arquitetura, e ali eu fui me encantando realmente. Eu falo que eu amo a minha profissão. Eu acho que não teria nenhuma outra profissão que eu realmente faria, né? É realmente o que eu amo. E você? A história é um pouquinho E você? diferente. O Wesley já conhece um pouquinho, então conviveu com a gente. Meu pai sempre quis que eu fosse médico, então a vida inteira eu me desenvolvi pensando em ser médico. Só que lá no ensino médio eu fui percebendo que não era a minha área. Mesmo eu prestei 2 anos de medicina, tanto aqui em Bragança quanto nas outras universidades. Realmente não era aquilo que eu queria. E no meio desse processo eu lembro que eu vi uma reportagem numa revista, não lembro se foi no jornal, não lembro, sobre pessoas que trabalhavam em bancos, por exemplo, back office nos bancos centrais e tudo mais, que faziam investimentos, área de investimento. E a maioria desse pessoal, na época, na reportagem, mais de 50% das pessoas eram engenheiro mecânico. E eu tinha um anseio de trabalhar na área financeira. Eu falei, então vou fazer engenharia mecânica,
para realmente ter essa flexibilidade de trabalho, uma coisa que parece que não é uma coisa relacionada à outra, mas a dinâmica de trabalho, desenvolvimento, matemáticas exatas estão sempre muito atreladas, né? Então eu acabei cursando por causa disso. Nunca trabalhei na área de finanças. Já no começo da faculdade eu cheguei a trabalhar no hospital, né, como auxiliar administrativo, trabalhei depois na área de engenharia, mas sempre trabalhei na área de aplicações, processos e um pouco de vendas. E com isso, 10 anos aí trabalhando, desde 2012, trabalhando nessas áreas de engenharia, trabalhei em fábrica, que me conhece. Nunca trabalhei diretamente como engenheiro mecânico, nunca fiz conta de engenheiro mecânico, nunca fiz projeto de engenheiro mecânico, nunca fiz mesmo. Sempre trabalhei com várias áreas diferentes, tanto que meu último trabalho, 5 anos vendendo produtos químicos para áreas de fabricação de papel, áreas de fabricação, processos fabris. E daí, a Gabi, como contou, né, tem história já de 4 anos no escritório, e daí no meio desse processo a gente viu uma oportunidade. Que é uma história super engraçada. Daqui a pouco a gente vai... Vamos por partes. Vamos por partes. A história, como eu entrei, foi uma história engraçada. Como nós estamos falando aqui de 2 empresas, vou perguntar pra você, Gabi, porque o homem ainda vai errar data, essas coisas, isso fica brava com ele. Quando vocês se conheceram? Se conheceu há 12 anos atrás. Meu pai é padrinho de casamento do pai e da mãe do Marco. Nossa! E o mundo se encontra. E o mundo se encontra. Então a gente já tinha muitas coisas em comuns e a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos e ele tinha 18. Exato. Isso foi em 2009. 2009. Ele sabe as datas, gente. Ele decorou isso. Já vem preparado já. Ele já decorou. ficou textinho. Tem aqui, ó. Tá aqui. Legal. Mas é um bom tempo juntos e é uma sociedade, né? É um casamento, compartilhar, né? Você tá junto ali todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, e a empresa é igual. Nós não estamos aqui para falar sobre casamento, né? Primeiro que é um casal muito novo. Vocês vão me arrumar problema se eu falar de casamento. Mas é legal para você que está aí ouvindo, ou vendo nós, assistindo nós aí no YouTube, saber que também dá certo sociedade de casal. Sim. Olha aí é um exemplo. E Wanderson? O que eu posso pensar quanto à profissão de vocês? Você disse que fez arquitetura e você engenharia. Como junta isso daí? Vocês se conheciam na época que vocês estavam fazendo essa graduação ou não? Você já era formado, você estudava? Como eu era nova, né? Eu tinha 14 quando a gente começou a namorar, tinha 18. Eu estava ainda prestando vestibular. Então a gente se conheceu no grupo de amigos de igreja, essas coisas, né? Então quando ela fez faculdade eu já estava fazendo. Então a gente chegou a cursar praticamente na mesma universidade. A gente fez Itatiba, né? A USP Itatiba. Então eu comecei em metade de 2010 e ela começou em 2013. Vocês veem como eu lembro data. Então, nesse período a gente começou a compartilhar. Então ela fazia faculdade e eu fazia também. Então a gente terminou até etapas diferentes, mas a gente sempre compartilhou muitas etapas da nossa vida juntos, né? Esse desenvolvimento, o amadurecimento, pela idade, né? Mesmo sendo um pouco diferente, quase 4 anos e pouquinho aí de diferença, a gente compartilhou muitas coisas juntos. Muitas mesmo. O desenvolvimento pessoal, né? Nosso foi muito grande, né? Você pegar... a gente com 14, eu com 14 para 27, eu passei uma boa etapa da minha vida com o Marco. Então nessa parte de desenvolvimento pessoal foi toda conjunta, né? De 2 vezes, mas você tinha 18. E foi por isso que talvez dê um pouco certo, né, essa questão nossa de em conjunta nas ambas sociedades, né? Porque a gente já está há bastante tempo junto, não vou falar para vocês que ele é maravilhoso, né? Eu sou um pouco explosiva, a Gabi é mais calma, eu sou mais dinâmica, às vezes a Gabi é mais centrada. Então, mesmo isso, então a gente já está acostumado com isso na vida particular da gente por bastante tempo. E agora 1 ano com a gente trabalhando em conjunto, então a gente fica aí bastante tempo juntos, né? E quem teve a ideia de montar a empresa? A empresa partiu de mim, eu tinha uma sócia, então a gente começou a empresa em final de 2017 para 2018. Eu trabalhei na prefeitura como estagiária em 2016, então ali eu já tinha alguns projetinhos por fora. Então eu já tinha alguns projetos. Quando eu finalizei a faculdade, eu peguei essa amiga e a gente falou: opa, vamos montar uma empresa? Vamos montar um escritório? Então isso partiu ali, acho que comecinho de 2018, a gente abriu o escritório, deu a tapa mesmo. A gente não tinha dinheiro pra nada. Foi tipo assim, a gente tem dinheiro do próximo aluguel, só isso. E a gente alugou uma sala. Foi tão engraçado que a gente pegava tudo que alguém doava. Então o painel da TV, da sala de reunião, era de pallet.
Quem fez foi o pai do Marco junto com ele. Engenharia. A mesa de reunião era um tambor, sabe aqueles tambores que vinha de pintura? Era aquilo, a gente pintou de preto fosco. Comprou um vídeo que o cara postou na internet, tava vendendo, tava desfazendo. Tô desfazendo de uma tampa de vidro. A gente foi lá e buscou. Então era tudo improvisado, se a gente for pensar, mas a gente queria dar tapa a cara mesmo, tipo, a cara tapa, né? Tipo, pode bater que a gente tá aqui, vamos em frente. E assim começou a Dua. E a gente ficou 1 ano e meio nesse escritório, acho que tem 1 ano e meio, até a gente ir pra Eurovilha, onde a gente conseguiu fazer a sala dos sonhos, onde eu consegui, né, fazer o meu escritório que ele é hoje, né? E foi indo aos pouquinhos mesmo. São 4 anos aí de uma história. E casou com a pandemia. Porque foi mesmo. Ela foi mudar de escritório, a gente programou mudar, alugamos a sala, começamos a fazer a manutenção da sala para deixar do jeito que elas queriam, fechou tudo. Foi bem na época da pandemia, bem abril de 2019. Na verdade a gente estava 1 ano e meio nessa sala e a gente queria mudar para uma sala na Euroville porque a gente estava com um fluxo de clientes maior, os perfis dos clientes eram um pouco diferenciados, né? Então a gente precisava se expandir para uma sala maior, enfim. E na pandemia, bem no início, foi em março, lembro até hoje, finalzinho de março, a gente falou, caramba, e agora? Vai fechar tudo, a gente ficou super triste. Quando foi em maio, a gente viu que talvez seria uma oportunidade, porque todo mundo estava muito assustado, tinha muita sala para alugar ainda, e essas pessoas não sabiam se elas iam alugar ou não. Então a gente conseguiu, assim, foi pensando na pandemia, acho que se não fosse realmente, a gente não teria dado esse passo mesmo. Então a gente conseguiu essa sala que a gente está até hoje, e a gente foi montando esse novo escritório. Exato. Mas essa expansão, né? Até montar esse escritório de vocês, que vocês começaram aí com pallet, com isso, aquilo. Esses primeiros clientes de vocês, como foi isso para você? Porque recém-formada, né? Não sei se já havia essa conversa entre vocês e tal. E aí, você chegou do nada e vamos? Eu sempre fui assim, vamos que vamos, eu vou vender. Eu sempre tive na cabeça, minha mãe é vendedora, né? Uma vendedora nata. Minha mãe, desde os 14 anos, ela vende. Então, eu acho que eu peguei um pouco dela. E ela sempre falou que se você souber vender, você não passa fome. Você vende tudo. Você vende picolé, você vende comida, você vende roupa. Então, assim, eu sabia vender o meu produto. O que era o meu produto? Meu serviço, né? Sim. E o que eu tinha pra oferecer? Eu era recém-formada, então eu comecei a oferecer coisas diferenciais, né? Então eu faço seu projeto com tal coisa, fui procurar fazer uma pós-graduação para me entender um pouco mais sobre iluminação, então eu queria oferecer algo diferente para o meu cliente. E assim se iniciou. Foi difícil, não foi fácil, porque a gente não tinha cliente, eu tinha alguns clientes e foi indo. Tem até algumas histórias, porque, por exemplo, como eu trabalhava na prefeitura, eu fazia muitos laudos. E no começo era o que pagava aluguel, se a gente for pensar meus laudos. Então a gente fazia laudo pra funerária, pra você ter uma ideia. Elas tiveram que medir. Elas contam que tiveram que medir lá a sala onde prepara. Meu Deus, eu tremia. Tá na minha mão. E assim, as empresas, pra ela ter o funcionamento, o alvará de funcionamento, ela precisa desses laudos. Sim. E era o jeito que a gente tinha, tipo, era o que eu sabia fazer, assim, que vendia mais rápido. Vamos pensar assim, o cara precisa renovar. E era desse jeito, ia medir. E é super engraçado, porque assim, acho que a Gabi sabe, sempre tive vontade de ser empreendedor. Desde garoto, eu brinco, falo. Meu pai, né, tem uma empresa há 22 anos aqui em Bragança, então sempre puxa um pouco dele. Então, quando eu vi as meninas trabalhando juntas, já fazendo as coisas, poxa, assim, eu já cheguei para a professora Gabi, vocês já estão fazendo o que o empreendedor está fazendo, que é arrumar serviço, trabalho para o externo, vocês precisam só estruturar. E foi quando eu falei assim, bora fazer, porque vocês não conversam para fazer realmente montar uma estrutura de escritório. Mas investimento, não sei o que. Tanto que não é tudo isso. Não. Eu acho que o legal é exatamente falar isso, né? Todo mundo fala assim, para mim começar um negócio eu preciso montar uma sala, eu preciso estruturar, comprar móveis, gastar dinheiro. Não necessariamente. Eu acho que ainda mais na área delas, de arquitetura, foi engraçado porque a gente pegou um tambor, preparamos um tambor, pintamos de rosa, testamos a cor, não ficou bom. Nós não gostávamos da cor, pintamos de preto. Aí a gente pegou um armário metálico na época, tinha um armarinho, sabe aqueles de escola, de metal? Armário de escola. Preparamos, pintamos de rosa, aí elas gostaram.
Então, assim, foi tudo itens que elas foram reaproveitando e, pô, para a área de arquitetura é a essência. Legal. Então, isso foi muito legal. Então, montar essa estrutura, elas tentarem se desenvolver, aprender um the job, administrar uma empresa, entender todas as dinâmicas. Tem muita gente que acredita ver hoje, 4 anos depois, a gente já comenta sobre isso, né? Ver 4 anos depois a empresa lá na Euroville, um escritório com marcenaria própria, né? Tudo montado, do jeito que as meninas queriam, né? Do jeito que a Gabi queria. E as pessoas fazem, pô, como é que foi, né? E as pessoas às vezes veem a nossa história. Porque, querendo ou não, meu pai tem uma empresa, 22 anos, a Gabi também, a gente não são pessoas de baixas condições, mas a gente não é rico. A gente não é pessoa que assim, pô, tenho dinheiro, vou pôr tudo, vou comprar tudo, vou fazer ele maravilhoso. Não, tinha que batalhar. Primeiro ano delas, a gente brinca, né? Elas só pagavam as custas, tiravam o dinheiro ali para elas poderem aproveitar, almoçar, comer. Mas a ideia era o quê? Era o sonho. Era crescimento, né? A gente sempre pensava em crescer, em expandir, né? O negócio não era momentâneo, então a gente não usava do negócio 100%, né? Aquele negócio que você pega ele, sacra, usa tudo que tem dele. Não, a gente fazia e investia. Então, pra você ter uma ideia, a gente não tinha frigobar. Daí a gente trabalhou o mês inteiro, então mais projeto, vamos comprar um frigobar. No próximo mês a gente não tem ar-condicionado. Putz, tá um calor desgramado, vamos comprar um ar-condicionado. Então a gente, o que dava o escritório, a gente investia nele. E até hoje em dia, Marco, nossa, a gente tá fazendo uns vídeos, vai ser legal se a gente ter um drone pra filmar a obra? Vamos comprar um drone. Então a gente realmente faz com que o negócio tenha essa expansão, né? Ele seja crescente. Eu tenho várias perguntas aqui. E assim, eu vou fazer essa pergunta agora, era pra ser mais pra frente. Mas assim, eu tenho uma grande visão, assim, quando eu vou no shopping, quando eu vou numa loja bem legal, assim, o cara pega tábua que não serve mais pra nada, pega o tambor que vocês falaram aí, e tem o nome da arquiteta lá, tem o nome do engenheiro lá, o negócio fica lindo. E aí se eu for colocar na minha casa, certeza que vai chegar alguém e falar: O que é isso aí? então você trouxe o resto de lixo aí. E lá vocês conseguem deixar um negócio assim, maravilhoso. Põe corda, eu vi esses dias uma decoração com corda. Coitado, se eu fizer isso vai ficar muito feio. Não vai. Eu acho que a Gabi pode dizer mais, mas é claro que existe a influência do branding, da marca, do nome. Então vocês vão ter muitos itens que vão estar diretamente associados a isso. Então isso em qualquer serviço, qualquer produto, né? Mas também tem a questão da composição. Sim, da composição, e não é porque quer dizer que é industrial, que é uma madeira, que tem que ser mal acabada. Então vai do acabamento que você dá. Você pega aquela madeira, você dá uma lixadinha, você passa um verniz, a composição do seu ambiente, tudo isso que muda. E é real, você pegar uma corda qualquer e colocar, vai ficar feio. Você tem que compor ela, você tem que saber utilizar ela. Mas é um dom, né? Porque eu não consigo fazer aquilo ficar bonito. O agregar, né? Porque você tem que, como eu falou, tem que a visão toda da composição, a visão total. A gente briga bastante, porque ela tem a visão muito mais artística, porque ela é arquiteta. Sim. Só que a gente está ali junto, a gente se embate bastante. Porque quando está fazendo a construção civil, você tem N fatores. Custos, infraestrutura, N variáveis que acontecem. Então a gente acaba entrando muito em embate. É tanto que a gente brinca muitas vezes que você vê muitos dos projetos arquitetônicos, você vê só o projeto. Então você tem lá uma imagem linda, maravilhosa e o cara postou. Primeira coisa que eu, Marco Violete, olho, como é que para em pé? Constrói? Porque às vezes você vê um negócio voando, tem 10 metros pra frente, assim, uma garagem que não tem nada. Eu falei, cara, tá voando a casa. Brasília. Como é que fica? Eu falei, então se faz. Então existe essa questão. Sim. Só que existem coisas que, poxa, existem. Você tem umas loucuras, vamos dizer assim, eu falo loucura, né? Que tá lá, tá em pé, tá lá quantos anos parado. E é a visão artística, a visão criativa que essas pessoas têm, né? Que estudaram, entendem, fazer. A Gabi brinca bastante coisa da faculdade que acontecia, o pessoal criava uma coisa nada a ver e do nada saiu uma coisa espetacular. A gente pegava, tinha um cara que lembra até hoje, ele fazia assim. Já amassou o papel? É um projeto. E dali saía alguma coisa legal. Sim. Mas não é sempre. Eu acho que 99% dos casos não acontece dessa forma. Não acontece. Não, o projeto ele tem que ser viável, né? Financeiramente, tem que ser viável na parte da construção também, né? Tem que ser construtível, né? Que a gente brinca, né, Marcos? E quando o Marcos entra nessa empresa aí? Vamos lá. A Gabi, como falou, 4 anos de empresa, eu estou há 1 ano. Sempre trabalhei com sempre uma pegadinha de gestão, processos, aplicações, então sempre gostei muito dessas áreas. Só que no escritório, último ano passado, meio do ano passado, mais ou menos,
abril, maio, mais ou menos ano passado, a gente começou a ter um fluxo diferente, investidores, pessoas que querem investir para construir em Bragança, e a casa é um investimento, ele vai construir e vender, tá? Então a Gabi já tinha recebido um cliente, e pelo meu conhecimento, a parte de vendas, mas a Gabi sempre se comunicou muito, porque a sociedade é dupla, tanto em casa quanto lá. Então a gente sempre se comunicou muito. Sempre falava da empresa, o que quer. Então quando começou a mudar esse fluxo de cliente, não só ter clientes que é só um processo artístico, só do coração, né? Porque muito projeto é o amor, né? É um cara que está investindo, muda um pouco. Então você tem que abranger um pouco mais. E daí a gente começou a conversar mais e entrou um cliente específico, que hoje é um dos nossos parceiraços. Estamos junto com a gente há bastante tempo. Ele chamou um dia, ele falou, por que você não chama o seu marido para vir almoçar com a gente? E eu fui para almoçar porque eu fumo charuto, eu gosto de fumar charuto, de vez em quando, não é uma frequência, mas eu fumo charuto, e ele, 20 anos fumando charuto, conhece todas as charutarias de São Paulo, e ele falou assim, pô, o Marco tem um gosto em comum, faz ele para vir comer com a gente, almoçar, que a gente, vamos fazer uma reunião. Eu falei assim, acho que meu marido me engana, hein? Ele não sabe fumar charuto não. E daí, eu fui uma vez para almoçar e fumar um charuto. A segunda vez, foi, pô, o Marco tá aí, vem de novo na reunião e vamos fumar um charuto. E eu sempre ia só para almoço. Nesse dia, eu acabei chegando um pouco mais cedo e participei da reunião. Que deram o quê? Falar sobre o projeto, discutir custo, orçamento e gestão de obra. E eu sou comentador, né? Eu comento, né? Eu falo bastante. Eu não me seguro. Aí eles estavam usando a planilha de Excel, falando uma coisa ou outra. Eu falei, pô, por que não usa uma fórmula? Ela é legal, dá para pensar um negócio. Daí fiz uns comentários, mas coisa simples, eu não queria me intrometer, sabe? Eu não queria ser participativo, porque é chato, né? A função de outra pessoa. Beleza. Segunda vez eu já vim intencionalmente mais cedo. para poder conversar, ter mais assunto. Aí foi acho que umas 2, 3 vezes que eu realmente participei das reuniões. Aí ele começou a me puxar para participar. E um dia ele chamou a Gabi. Eu trabalhava ainda, né? Eu estava trabalhando na empresa que eu trabalhava. Mas eu queria sair, não tem. Eu já estava programado em sair, porque como eu falei, eu já sempre tive vontade de ser empreendedor, então eu ia buscar alguma coisa para empreender. Eu já estava meio que algumas coisas programadas. E daí um dia puxou a Gabi e falou, pô, o Marco parece que gosta de gestão, parece que ele entende. Daí a Gabi a gente entrou um pouco mais e falou, vou fazer uma proposta para ele. No meio da reunião ali? Daí ele falou para a Gabi, falou assim, acho que eu vou fazer uma proposta. Vou chamar o Marco, o que você acha? Falei, conversa com ele. Aí ele já me chamou de canto naquele mesmo dia, de tarde, e falou, Marco, o que você acha? A gente está querendo automatizar, porque a gente está aumentando, a gente está mudando como investidor, a ideia é realmente fazer melhores projetos, fazer melhores gestões, garantir melhor processos, custos e tudo mais. Ele falou, por que você não... Vamos fazer? Eu falei, bora, top, tamo junto. E foi, ele pegou, a gente adquiriu um software de gestão de obras, e numa semana já estava rodando o software na obra que a gente estava fazendo, e isso agregou mais valor, né, para a gente poder melhorar o processo e otimizar, ser mais visual, né, de forma mais automática as coisas. E desde então estamos aí, de uma obra que a gente começou lá, acho que quando eu comecei foi em setembro, mais ou menos, foi a época que eu comecei, foi realmente faz um ano, a gente já está agora fazendo 8 obras. Nossa. Hoje a gente gerenciando 8 obras, exatamente. Isso é ótimo. Então a gente agregou aí o projeto. Foi oportunidades mesmo, né? Então por isso que a gente fala de um relacionamento apenas para almoçar e fumar um charuto, fazer amigos. É network, acabou né? dando uma puta oportunidade de trabalho. A gente vê que e era o meu anseio, né? Ser empreendedor. A Gabriela já estava, né? Já tinha separado a sociedade, já estava só ela mesmo, já tinha estruturado para isso, então juntamos o útil ao agradável. O Marcos sempre foi meu sócio, né? Eu brinco, porque eu chegava em casa com todos os assuntos possíveis do escritório. E como ele falou, ele é bem crítico, ele é analítico mesmo em todos os assuntos. E tomadas de decisões, ele é bem certeiro. Eu já penso um pouco, né, Marco? Às vezes tem um pouco de receio de tomar alguma atitude. E era um complemento. Eu vejo que hoje realmente foi um complemento de tudo isso. Então ele já participava bastante. A gente fala, né? A gente foi brinca, oficial, né? Depois, né? Porque assim, uma coisa que a gente ouve muito, né? Sempre que a gente vai montar um negócio, meu pai montou um negócio, tinha sócio, a Gabi tinha sócia. Normalmente a gente pega todo mundo falando assim, a sociedade é ruim. Sociedade não é ruim, sociedade é muito bom. Eu acho que juntar mais de uma pessoa para fazer um único objetivo, acho que isso é muito interessante. Sim. O problema é quando não é unido, o objetivo não é o mesmo, né? Eu acho que esse é o maior problema, ou quando os objetivos mudam no meio do caminho. Então a gente acaba falando bastante disso, né? A sociedade é muito bom. Quando vocês dois aqui, cada um vai gerar um tipo de pergunta, no negócio é a mesma coisa. A Gabi que é criativa e eu que sou um pouco mais analítico, faz gestão e às vezes sou um pouco mais diretivo, né? Vou direcionar para tomar uma ação. Isso ajuda. Então não é ruim, né? Às vezes eu gosto de falar, né? A gente fala um pouco de empreendedorismo, né? Falar que sociedade não é ruim.
Sociedade é muito importante. Eu acho que é legal você dividir ideias, dividir culturas, dividir planejamentos, mas o que é o ruim da sociedade é o que atrapalha a sociedade é a não comunicação. Que é da mesma forma no casamento. Você para de comunicar, você para de contar, você guarda pra você que você ficou chateado. Gera conflito. Como gera conflito? Sim. Às vezes nem gera conflito. Às vezes já divide, você já começa a não sentir bem, tá junto, não ver o mesmo objetivo. E, cara, aí isso acaba encerrando os ciclos. As ideias ficam muito divergentes, né? E é igual casamento, não dá. As ideias têm que ser as mesmas. Não necessariamente as mesmas, né? Mas tá ligado com o mesmo objetivo. Base, né? O mesmo objetivo. Falando de arquitetura e engenharia aí, há uns anos pra cá, os modelos de casas mudaram bastante. Sim, com Que isso aí te lembra da época das nossas avós, pais. Padrãozinho, né? Era aquele padrão cozinha separada da sala e quarto muito longe. E hoje em dia é tudo mais junto, né? E o que vocês acabaram de falar aí, que a comunicação é muito importante para um negócio e para fortalecer o casamento mesmo. E eu já tô 21 anos casado com a Carla, 21 anos junto com a Carla. E o segredo nosso é a comunicação, é todo dia ter algum assunto para conversar. Como você falou, às vezes nem a ideia é a mesma, mas a gente chega no ideal. E essas casas, assim, vocês que vão responder com maior propriedade do que eu, foi feito assim já pequena e ajudou bastante nisso. Né? Por exemplo, teve bastante separação aí que a gente não tem dados oficiais na pandemia, mas assim, aqueles que resistiram à pandemia aí mesmo, eu acho que fortaleceu muito essa sociedade, esse conjunto. A família, ela mudou muito, né? Se a gente for pensar na época dos nossos avós, né? Então, quando a gente tem uma família diferente, a gente tem uma constituição de casa diferente. Então, os modelos de casa, elas mudaram. E é uma coisa bem legal a gente pensar hoje, os ambientes, eles estão todos juntos, né? Eles são integrados. Porque as pessoas, o que elas querem? Ser integradas. Eu tô fazendo comida, eu quero estar com meu marido na sala conversando. Eu tô fazendo comida, eu quero ver meu filho. O nosso dia a dia hoje mudou, a gente precisa de coisas mais práticas, né? E é o que eu falei, o estilo foi mudando e a evolução também vai sendo na arquitetura. Então a gente vai pegando realmente essa evolução. E como são os pedidos? Por exemplo, não tenho nem noção. Por exemplo, como é um pedido do zero, começar do zero. Quando a pessoa chega no projeto e... Isso é interessante falar, porque quando ele disse assim, né? Nossa, se eu pegar essa corda aqui e colocar, ficou horrível. Possivelmente deve ter alguma pessoa que chega para vocês e fala, eu quero isso. Acontece. E aí, qual é esse jeito de vocês, com a experiência, de dizer, olha, não é bem isso. Mas como que é isso para vocês? Olha, assim? eu mudo... Como que é a estrutura disso? Eu sempre falo que a casa ela tem que ser feita para o cliente e ela tem que ser feita para a família dele. Então ela tem que ter o gosto dele. Você vai fazer uma casa para você. Tem muitas ideias divergentes do que a pessoa imaginou. Então tem coisas que às vezes não dá. Então a gente vai mudando, a gente vai mostrando para ele o que é certo e o que é errado. E como que eu mostro? Às vezes projetando até errado. Eu brinco que eu fiz uma planta errada uma vez. O cliente ele tinha muito na mente dele, é isso. E eu sabia que não dava, a circulação não ia ser a correta, os cômodos não iam ficar bem distribuídos. E eu fiz pra ele. Eu falei pra ele, olha, a planta que você pensa, que você imaginou, a casa que você imaginou é essa. Caramba, Gabi, mas não dá certo mesmo, né? Não. A forma sutil de falar, você tá errado. Mas eu acho que é muito questão de visualização, é a gente mostrar. O arquiteto ele tem que estar do lado da pessoa, igual a mãe, do lado do filho, falar, ó, vem, vamos, eu vou te levar pro caminho certo. E a gente tem que saber direcionar. E às vezes a gente tem que mostrar mesmo, ó, não dá certo, mas é assim, eu tenho que visualizar. E quem conhece sou eu, você não tem conhecimento. Então você é leigo, igual quando a gente vai no médico. Sim. O médico vai passar aquilo, você não sabe se é certo. Então o que o médico faz? Ele te mostra, olha, você tem isso, aquilo, você vai tratar dessa forma. E é igualzinho na arquitetura, você pegar com a mão e mostrar, olha, é assim, e mostrar o correto. É claro que tem a questão do particular. Então a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de briefing. Entender o cliente. O que você quer, o que você gosta, o que é bonito, que cor que você gosta. Às vezes parece coisa básica, mas já dá um parecer para eles poderem iniciar alguma coisa. Então quantos cômodos, você gosta da cozinha integrada ou não, você quer realmente uma sala grande, pequena. Então muitas dessas coisas é o que a gente faz, que é o primeiro contato, que é o briefing. Depois que passou o briefing, daí sim ela vai começar a direcionar o cliente
para as coisas que são mais certas, né? Porque não é que existe exatamente um certo e um errado. Senão não existiria o cara que desenvolveu a cordinha, fez uma prateleira lá puxada numa cordinha de nylon ou uma cordinha, aquele cipó que a gente usava nos escoteiros. Então tem muita coisa. E fica bonito. Então eu acho que essa criatividade e não ter o certo e errado traz mais essas alterações. Mas você tem que ser assertivo quanto a quem precisa, quem que quer, como ele quer. E a partir dessas informações, que a gente fala de briefing, né? Que daí sim se começa a desenhar, a Gabi começa a desenvolver. Tanto que quando ela vai entregar o projeto para o cliente, a primeira reunião, depois que fechou o projeto e tudo mais, é entregar 3 plantas. Então ela desenha lá, ela vai mostrar 3 plantas, às vezes totalmente diferentes, às vezes muito parecidas entre elas. Às vezes você traz mais dúvida, às vezes menos dúvida para o cliente. Mas por que é aquilo importante? Que é realmente para direcionar. Então você mostra aquela planta que você acha que é a mais certinha, põe lá. Aquela que foi perto do que ele queria, que você vai mostrar para ele que está um pouquinho errado. Ó, tá vendo? O quarto você achou que 3x3 dava, mas 3x3, do jeito que você está querendo, uma cama king size, uma TV, um armário, não vai ficar legal. Então é isso que você vai fazendo esse direcionamento, sem falar que ele está errado. Ou e por que não está? Pode dar para fazer. Tudo é possível, né? Mas é o direcionamento, acho que essa é a palavra, né? O arquiteto, ele direciona o cliente, a gente entende o usuário da casa, né? Então, eu falo muito que eu conheço a família, eu estudo, eu entendo, eu gosto de saber quais são os seus gostos, o que você faz. Eu gosto de televisão, mas aonde? Na sala ou no quarto? Gente, por que isso é importante pra mim entender? Se ele gosta de passar a maior parte dele na sala, se ele é uma pessoa que, eu faço churrasco toda semana, recebo amigo, você tem que saber, entender que o projeto dele vai ser mais direcionado para essa área social da casa. Então, é uma área que precisa ali, né, ter realmente um projeto interessante, ter uma boa área. E como acreditar num casal tão jovem? Isso aí. É complicado. Eu acho que ainda mais quando você fala de construção civil, que é um ramo tão abrangente, tão gigante, mas vamos falar, acho que pode ser um pouco assertivo falando que é um dos mais antigos do mundo, construir, né? Fazer uma edificação da sua própria casa. Então assim, é bastante complicado. Mas a gente está numa era muito diferente, uma era muito digital. Então assim, o Instagram ajuda bastante, então a gente gosta de fazer um trabalho no Instagram, então apresentar os projetos, mostrar os modelos, né? Essa percepção de venda da Gabi, que é realmente na primeira reunião já, conversar com o cliente, entender. A Gabi hoje mesmo fez uma reunião antes de vir para cá, cara, reunião de venda nossa ou reunião de bate-papo, só para conhecer o cliente é 1h30. A gente não fica, a gente gosta de conversar porque entender o cliente. Então tudo isso são características que favorecem a venda. Então é outro ponto de empreendedorismo, né? A gente não pode deixar de falar. Pessoas compram de pessoas. Exatamente. Ela tem que se identificar com você, né? Então você falar isso, a pessoa se identificar, entender. Então mesmo com a diferença de idade, né, tipo, entendendo que somos jovens, a pessoa acaba entendendo que, peraí, eu acho que dá. Passa confiança, você mostra os trabalhos, você traz os diferenciais. Então você vem realmente entender que você está ali com outra pessoa, que tem gosto, tem desejo, você mostrar que você tem capacidade, né? Ainda mais hoje, como eu falei, era digital, você tem como mostrar. Hoje, diariamente, a gente está nas obras filmando, está mostrando os projetos, está acompanhando a execução, aí a pessoa vem, conhece o escritório, você vê que tem uma estrutura, você não está fazendo lá na nossa sala. Então tudo isso traz uma certa credibilidade e consegue passar isso daí para o cliente, porque ele fala, acho que vale a pena. Vamos investir nessa duplinha novinha aí pra gente fazer. A gente é novinho, mas a gente tem uma certa experiência, né? Não que a gente acerte tudo, gente. Mentira, falar que você acerta tudo, a gente erra. Sim. Mas a gente é humano, a gente tenta melhorar todos os dias. Projeto. Eu sou, às vezes, até muito crítica comigo mesma. Eu chego pro Marco e falo assim, o que eu errei? Meu Deus, eu errei, eu preciso melhorar. O que eu posso fazer pra eu melhorar? Não quero. Todos os dias eu tentar estudar melhor para oferecer algo melhor ao outro. E empreender é muito isso, né? Você pegar o erro e falar, beleza, eu errei. Não, eu errei, mas eu quero continuar e eu vou acertar na próxima. Sim. E vocês têm alguma história engraçada para contar para nós aqui? Ai, gente, aí. O casal brigando na mesa. O casal brigando. Manda essa daí. É bem legal, né? Mas projeto, quando a gente faz um projeto, é uma família, né? Então, muitas das vezes é um casal. E os gostos nunca são os mesmos. Então, o cara, ele quer o banheiro dele todo preto. A mulher falou, não, quero tudo branquinho, clarinho. Daí ela vira e fala, não, quero minha fachada, todas as janelas brancas, porta branca. Ele fala, não, mas eu quero tudo preto.
Então, assim, é muito engraçado, porque nem sempre, é muito difícil, né? As ideias, elas serem as mesmas. Então, a gente já pegou muita briga, tipo, de casal na mesa. Falou assim, cala a boca! Eu como isso! Aí você fala assim, toma um chazinho. Vamos fazer um camomila. E é engraçado mesmo, né? Eu Pior que a gente já fica aqui. Tipo, O que aconteceu? Né? Você fica perdido. Até então tava tudo belezinha. E já aconteceu de talvez algum, tipo assim, a mulher, ela gostou da ideia e o homem odiou, mas quem lançou a ideia foi vocês? Tipo assim, olha, gente. Às vezes acontece. Já aconteceu? Porque tipo assim, não, olha, achei ótimo. E o cara lá assim, né, que não gostou. Sempre. E como sair dessa? E aí? Porque É é difícil, né? muito difícil. Eu sempre gosto de fazer o meio termo. Então eu falo assim, olha, deixa ele escolher tal ambiente da casa, vamos falar pra ele. Daí ele escolhe, você pode escolher o próximo. Ou vamos fazer um mix de cores, que talvez agrade os dois. Então eu sou meio psicóloga dos casais, às vezes, Tem que ser. sabe? Da Outra parte família. Vamos agradar um pouquinho aqui, agradar ali. E o que é mais fácil agradar, o homem ou a mulher? Olha, o homem é mais fácil, tá? Parece que não. Mas tem uns homens difíceis aí, hein? Ah. Você apresenta 3 coisas, não gostei. Não gostei. Não, eles são fáceis. É assim, ó, vamos deixar a área gourmet pra você escolher a parte da churrasqueira, do churrasco. Daí rapidinho Porque fica às vezes a gente já isso. vem com uma ideia mais formada, né? Então você consegue... O que acontece? No briefing, se a pessoa já tem mais noção do que ela quer, se ela já é mais diretiva, fala, não, eu quero isso, eu quero preto, eu quero branco, eu quero desse jeito, churrasqueira. Ele sendo mais diretivo, na hora de formar a ideia, parece que já está mais formada, né? O cara já sabe o que ele quer. O problema é quando já chega, o que é? Pô, eu vi, então, e daí na hora que você manda, entrega 3 churrasqueiras diferentes. Mas qual que você quer? Eu não sei. Entendeu? Então esse tipo de coisa acaba gerando muito mais complicação. E o homem normalmente, não que normalmente, eu acho que ele tende às vezes a saber um pouco mais. Eu acho que não posso nem falar isso, né? Mas às vezes o homem chega e fala assim, eu quero mais isso. A mulher fica mais dúvida, porque eu acho que ela pega tipo, gostei, isso traz mais dúvida pra ela. Às vezes o homem não, fala, cara, eu quero isso mesmo, pode ser desse jeito, e ele dá mais sequência. Então por isso que às vezes agrada melhor, mas não é que o homem é igual chato. o homem escolhendo roupa. Vai ele lá. sabe a roupa que ele vai comprar, a gente não. Calça jeans. A gente não sabe. A camiseta básica tá tudo certo. Jeans cinza, tá bom. Mas eu gosto disso. Toda cidade sempre tem alguma construção arquitetônica, né? Por exemplo, Bragança tem um castelinho, você vai pra outra cidade tem um... Algumas sempre tem alguma coisa... Já apareceu algo isso pra vocês? Acho que muito diferente, Bem não. fora da curva, assim? Não, muito não. Olha, eu tenho uma casa de 600 metros quadrados, eu acho que já é um pouco fora da curva, porque no século que a gente tá, uma casa desse tamanho, e é uma casa que vai morar 3 pessoas só. Caramba. É diferente. Mas vai receber muitos amigos. Mas Exatamente isso, mas acho assim, que eu posso falar, mas de fora da curva. tão diferente, né? Mas não é, porque daí a necessidade do cara, enfim, da família. A pandemia trouxe, acho que é bom de falar porque, cara, a pandemia trouxe uma característica muito importante que é o quê? Ser compacto. Não tem muita coisa. É verdade. Então, assim, as pessoas estão procurando hoje casas menores, tem gente saindo de casas gigantescas para casas menores. Muito. Então, assim, claro que tem muita gente que gosta de receber pessoas. Mas mesmo receber pessoas, ela não vai fazer 5 quartos, uma sala gigantesca que vai colocar sala gourmet, uma cozinha legal e vai se programar nisso. A piscina, vai pensar na área social, né? Então, quando a gente pega uma casa de 600 metros construídos, então você está falando de um terreno de 1.000 metros, aí então se torna uma coisa um pouco atípica, hoje quando nós estamos. Assim. Porque é comum pegar 300 e poucos metros, grande já, então pegar 400 metros, 300 e pouco. Sim. Hoje está comum 180, 220 metros, casa só com 3 quartos, né, 3 suítes, é uma sala legal, uma área gourmet já acoplada com a cozinha, então a pessoa está ali fazendo churrasco, está todo mundo junto, está todo mundo conversando, então se torna atípico pegar uma coisa muito diferente. A Gabi tenta forçar algumas coisas diferentes, porque o arquiteto quer sempre, né, demonstrar, tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, mas é um pouco mais limitado, né? Querer forçar muito a barra, fazer uma coisa muito estrondosa, acaba onerando muito do projeto. Então você tem que fazer sempre o projeto, a gente fala, no projeto são várias escolhas.
Então você tem lá, querendo ou não, questão financeira sempre está envolvida quando você está fazendo uma casa. Sim. Então quando você está fazendo uma casa, não dá para mim fazer como faz esse vão de 7 metros, onde vai ter uma viga de 1 metro de altura, um monte de ferro lá que vai gastar uma tonelada de ferro. O cara vai gastar 100 mil reais só para fazer uma viga. Então às vezes você fala assim, poxa, 100 mil reais é 1/6 da casa, é 1/8 da casa, não sei. Custa bastante. Então você acaba abrindo mão de fazer aquele detalhe gigantesco arquitetônico que transformaria a casa num ícone arquitetônico, né? Por quê? Porque você tem que dar valor ao resto da casa. Pessoal, a gente está falando aqui de um negócio muito importante. Você que está aí assistindo nós falamos aqui do cliente, né? Sim. Mas tem um lado aí que sem eles também eles não vivem, que é o pessoal que trabalha na construção civil. E como que é conversar com esse pessoal? Que é a pessoa que está ali na mão de obra mesmo. Ainda mais você como engenheiro, gestor. É um gestor aí, onde você chega e fala, peraí, eu acho que dá pra fazer por menos aqui. Então, vamos lá. O que eu gosto de falar, né? Esses últimos 2 anos, um pouquinho antes da pandemia e agora, Bragança, né, virou um epicentro de desenvolvimento no residencial. Então você vai em todos os condomínios de Bragança, não tem um condomínio em Bragança que você não tenha no mínimo 50 obras. Então, quando você tem esse volume gigantesco de obra? Você tem escassez de mão de obra. Então você começa a ter problema com mão de obra. Então você tem mão de obras boas, mas você acaba misturando com muita mão de obra ruim. Então o que acontece? Você acaba direcionando o contato com a mão de obra boa. Então você sempre conversa com um ou outro na obra. Tem 8 pessoas lá, 6 pessoas trabalhando, mas você sempre está conversando com o outro. Então você está direcionando. E eu prefiro direcionar para esse profissional, que ele que vai tomar conta, ele que vai dar atividade, mas nem sempre resolve, tá? A gente tem bastante caso aqui no Brasil, que eu falei, tem um epicentro, está construindo pra caramba. Então você começa a ter dificuldade de mão de obra. Mesmo o cara que é a construtora, mesmo o cara que é vamos dizer assim, o cara que é responsável da obra, gera muito problema. Então mesmo o cara que tem conhecimento, ele que está fazendo gestão, ele que está acompanhando, o cara que tem muito tempo, causa problema. Porque obra, o pessoal acredita que é só construir a casa. Construir, tem a fundação, tem um processinho ali. Só que esquece que realmente é um processo. Então você tem que entender, saber as etapas, negociar com a mão de obra. Uma das coisas que o pessoal faz muito, que a gente sofre muito, é aquilo lá, o pedreiro quer receber por dia. Ele quer ganhar, então ele vai trabalhar de segunda a sexta, ele trabalhou 5 dias e vai ganhar X reais lá, que é o valor da mão de obra dele. Mas o quanto isso é prejudicial? Porque pra gente, eu quero atividade, eu não estou pagando o dia, eu estou pagando a atividade, eu quero que você suba essa parede. Quanto tempo leva? Se for no dia, é tanto, se for na empreita é outro tanto. Sim. Então, quanto tempo? Então, isso é complicado. Então, a gente sofre bastante. Por quê? Pela escassez de mão de obra, esse epicentro, né? Bragança, cara, como eu falei, hoje deve ter 600 obras em Bragança, tem muita obra. Cada condomínio que você vai, o Vale das Águas, por exemplo, que hoje é uma referência em Bragança, o último relatório que a gente recebeu tinha mais de 100 obras. Nossa. Euroville 2. Então você hein? pensa, 100 obras, trabalhando 8 pessoas. Nossa. São 800 pessoas num único condomínio, trabalhando, né? Porque são obras maiores. Então você tem problema. Muito problema com mão de obra, muito problema. Mas se Do não cara tivesse problema, né? Acontece, o cara tá mamado. Você chega e fala, faz isso, o cara tá bêbado. E você percebe que tá bêbado, né? Como é que você faz? Aí você vai brigar com o cara, não, eu só acordei meio mal hoje. Aí você vai ver, ele faz uma vez, ela pra ficar retinha, ela tá levemente inclinada a 7 centímetros de diferença. Ah, mas nós tira na massa depois, não tem problema. Nossa. Nós tira no chapisco, nós dá um jeitinho. Arquiteta. Isso acontece muito, mão de obra, mas assim, tem muita mão de obra boa, então a gente não pode reclamar, tem bastante cara bom. E essas boas se sobressaem com as indicações, não Isso é? aí. E aí essas pessoas voam, porque... E a gente tenta aprender. Hoje, né, como eu falei, a gente está executando hoje 8 obras, esse é o processo que está fazendo simultaneamente. Então tem mão de obras diferentes e mão de obras que a gente acaba circulando. Não são nossas mão de obras, o nosso formato de gestão, né? Eu não faço gestão por empreita, eu faço a gestão administrativa da obra realmente para trazer uma funcionalidade diferente para o cliente, para ele ter mais percepção, ele não vai ter a responsabilidade da obra, ele não vai ter aquela preocupação com a obra, mas ele está vendo que eu estou contratando uma mão de obra X, que ele está pagando Y, que eu estou comprando material, está pagando, então ele tem essa mais confiança, porque ele está pagando direto. Então ele faz, às vezes ele me mandar o dinheiro para me comprar o cimento, fui lá, comprei na loja, ele mesmo pagou. Então, assim, eu só me organizo para ele pagar semanalmente, quinzenalmente, para dar aquela sossego para o cliente. Então, isso acaba trazendo um pouco de essa ajuda. Então, a gente consegue, né? Como eu não estou prendendo, mesmo que eu não estou batendo, não estou pegando a mão de obra, né, minha mão de obra, a gente consegue dar uma circulada. E daí você consegue reaproveitar mais as mãos de obras boas, para elas continuarem com você trabalhando, para realmente conseguir o processo com qualidade. Gabi, uma dificuldade que eu como cliente, e não sei se o Vans tem, é enxergar
a parte bela da construção, bela da arquitetura, sem estar ainda pronto. Chegar numa obra. Para mim, obra todas é feia. Todas são feias. Você vai lá e vocês têm uma visão já apurada de olhar assim um quarto pronto. Como consegue ter essa dimensão assim? Quase o Marcos falou aqui, não, ali vai caber uma cama tal, dá pra pôr um painel. Eu não tenho noção disso aí. Então pra mim, obras todas são feias. Até que comece a colocar o gesso. E como ter essa visão? Hoje a gente tem muitos softwares que conseguem, né, fazer com que você realmente veja aquele ambiente pronto, que você veja a casa pronta, né? Hoje dentro do escritório a gente trabalha com as imagens realistas que faz com que o cliente, né, se sinta na casa. Isso faz que o cliente ele tenha aquela certeza na hora de construir, né? Eu falo que quanto mais você visualiza, você entende o espaço e você fala assim na hora da construção, isso mesmo. Daí, Wesley, chega na hora que você vai olhar a parede, você não vai achar mais feia, você vai falar, aquela parede é do meu painel de TV. Daí você vai olhar a imagem da foto e falar, caramba, ali é a porta. Então você vai conseguir ter essa percepção de visualização. É a experiência, é rodar. Eu também não tinha, eu comecei agora, 1 ano, e hoje a gente começa. Hoje às vezes eu chego na obra, mas tá faltando alguma coisa aqui. Não, peraí, vamos olhar o projeto. Não, tá faltando, realmente, a pessoa esqueceu. A gente chegou numa obra, tava faltando um beiral. Eu falei, cara, cadê o beiral? Não tem. Como não tem? Vamos ver o projeto. Poxa, o engenheiro errou. A arquiteta tinha mostrado, tá no projeto arquitetônico, que são projetos diferentes. O projeto arquitetônico e o projeto de engenheiro, que é o projeto estrutural, tava divergente, realmente não tava. Eu falei, cara, ficou horroroso isso aqui. Mas por que eu vejo? Pela experiência, tá vendo sempre, tá acompanhando sempre. Aí ele falou, tá certo, vamos ter que refazer. A gente muda, ou ajusta outra solução e vai refazer. E o cliente, ele não tem essa experiência do Marco. Por isso que a imagem faz com que ele consiga visualizar. Exato. Então a gente quer trazer sempre essa percepção, né? Da pessoa falar, olha, tô com a foto do meu projeto aqui, ele não construiu, mas eu consigo realmente visualizar. Ter a sensação que a casa tá pronta, ver o detalhe da porta, se é branca, se é preta, eu visualizar se ali vai caber o sofá dos meus sonhos ali com os 8 lugares. E vocês... você conseguir tudo isso. Vocês já atenderam alguém muito conhecido? Muito conhecido. A gente fez um projeto recente. A gente fez um projeto de uma loja, na verdade, né? Que foi... A gente fez... Eu, no começo da carreira, na verdade, quando eu abri o escritório, uma pessoa que eu tenho que agradecer, eu falo, né? Que sempre quando eu tiver a oportunidade, é a Renata, da Mini. Não sei se vocês sabem, Renata Ferreira. A gente fez a reforma do espaço dela, que ela tem hoje, né? E ali foi realmente onde abriu as portas pra gente... com esse público diferenciado de fazer loja, projetos residenciais. A Rê é uma guerreira, né? Ela tá onde ela tá hoje porque realmente ela abre portas para todo mundo, eu falo, né? Que legal. E o primeiro projeto, acho que um dos primeiros projetos da Dua de espaços, o dela, né? É um espaço de estética, né? Feminina, e foi um dos primeiros da Dua. Foi muito bom. E marcante, né, Gabi? Reconhecida internacional. E bem marcante. É bem legal. Tem A nome da casa em Tatibaia, esqueci o nome. do Daniel Dias, né? A gente fez também. A gente fez a loja da esposa do Daniel Dias. Do Daniel Dias. A gente fez também da Larissa Galvão, ela é Miss São Paulo. Ela é Miss São Paulo, concorreu aí o Miss Brasil. Ficou super bem colocada. A gente teve prazer também de fazer o projeto da casa dela. Interiores, a gente fez Isso, projeto de interiores. Foi alguns que passaram aí pra gente. Super legal. Que a gente é conhecidos, né? E assim, né, essa tendência, porque eu acho que, não sei, na arquitetura, eu posso falar isso, né, a nível de saúde, muda muito. Né? Hoje é uma tendência, amanhã não é mais, é o tempo. E esse acompanhamento, essa participação de vocês, não sei, em congressos, isso traz para vocês uma nova tendência? Isso é frequente na rotina do casal versus sociedade? Tipo assim, vamos participar? Vamos. Né? Porque se não atualizar, mesmo que você tenha um nicho de pessoal que tem aí uma casa de 600 metros ou uma de 300 metros, eu tenho que estar meio antenada o que talvez, né? E como é isso para vocês? Vocês têm na programação lá participar no congresso? Olha, eu falo muito que a arquitetura verdadeira é a arquitetura temporal. O que ela quer dizer? Ela vai passar 20, 30 anos e ela ainda... Ela vai estar na moda ainda, né? Vamos falar a palavra real. Sim. Então eu busco muito isso. Lógico que
tem muita modinha, vamos fazer tal coisa, vamos usar X cor. Mas eu falo muito dos meus projetos. São projetos que é pra 20, 30 anos, a pessoa vai olhar a fachada daquela casa, ela vai olhar, ela vai estar lá dentro e realmente ela vai sentir que isso nunca passou. Eu sempre estou em feira, eu falo que a gente tem que evoluir pra gente tentar também conhecer, né? Conhecer materiais novos, conseguir entender um pouquinho, né, do que tá gerando, né? Então, X material veio para mercado, tem um budget legal, né? Ele tem um preço bom, dá para colocar na obra. A gente acompanha bastante os profissionais, tanto da nossa cidade quanto pessoas referências do Brasil, porque normalmente quem lança uma tendência é sempre alguém que é uma referência. Então, acompanhar essas pessoas é importante. Tanto que a gente brinca, né? Esse tempo atrás teve a Casa Cor tá tendo ainda. Que é uma feira sobre tendências, então vários arquitetos de referência se juntam para fazer desenvolvimento de ambientes. E a gente tinha acabado de fechar, a gente está fazendo uma obra, né? A gente acabou de comprar um mármore, a gente discutiu bastante para fazer essa casa, ela não está pronta ainda, a gente vai instalar agora, de escolher um mármore. E a gente queria revisar, entrar numa questão custo, benefício, beleza, então tinha que juntar tudo isso. A gente sentou com o parceiro de mármore, começamos a discutir e a gente trouxe um mármore que é, em teoria, barato, vamos pensar assim. Ele é um granito brasileiro mais comum que existe. Brasileiro, que o pessoal às vezes não dá tanto valor. Só que um tratamento diferente, em vez de ser liso, você faz ele flameado, que ele é mais áspero, né? Cara, dá uma diferença. Traz uma beleza diferente. Olha. E a galera foi na Casa Cor, chegou lá, o que tava lá de tendência? O próprio. Esse material. Então, às vezes, essa busca, e realmente, né? Tá uma tendência, é claro que sempre muda, mas, por exemplo, trazer coisas do Brasil, né? Você vai, por exemplo, um granito que é nacional. Então vai virar uma tendência. E vai ser temporal, porque você vai falar, é um granito daqui do Brasil, foi escrito daqui, foi feito daqui, não é uma coisa de fora que só tem lá, não sei aonde. Então isso acaba agregando valor. E nossa, você tá batendo hoje e fala, nossa, que bonito, vai ficar da hora mesmo, vai ficar muito top quando ficar isso pronto. Que legal. E a gente vê que outras pessoas estão usando como referência, também traz essa confiança de que tá dando certo, né? Que tá funcionando. Mas eu falo que não tem erro, né? Quando a gente pensa em atemporal, é material. O material que a gente pensa que é tudo que é meio vivo, né? Então, é pedra, cimento, ferro. Tem muitas coisas que são atemporais. Falamos bastante de coisa que anima, né? As coisas diferentes. Hoje, vocês que trabalham com isso, dá pra ver... O pessoal coloca madeira no chão de cozinha, coisa que não era comum, mas hoje o casal jovem, que acho que vocês devem ser isso também, nem lava louça mais. Máquina lava louça. Então, salvou o casamento, a nossa máquina lava louça lá em casa. Então tem como ter um chão assim hoje em dia, né, que não molha tanto e não estraga tanto. Mas assim, passa para o nosso ali, ouvinte e quem está vendo aí no nosso canal, também tem a parte triste do negócio, porque assim, daquele projeto que quase fechou, e se fechasse esse projeto ia engrenar algo na minha vida, tem essa parte também, não tem? Não, com certeza, tem bastante, né? Tem projetos que chegam de 1000 metros. E como vocês fazem para não desanimar? O que é o estímulo para vocês não desanimarem? Essa conversa, mas eu queria fechar isso, mas não deu. Acho que empreendedorismo é muito isso, né? Eu acho que nunca vai ser todo... Não é certo, né? Acho que você erra 99%, 0,9% e acerta o resto. Mas sempre ter em mente. Eu lembro quando eu montei a minha primeira sociedade, né? O primeiro escritório, a gente teve uma conversa, ela falou assim, se não der certo, eu volto a trabalhar com tal pessoa, eu faço isso. Daí eu falei, não vai dar errado. Mas como assim não vai dar errado? Eu falei, não tem chance de dar errado, porque eu vou fazer dar certo. Então eu vou tentar até dar certo. Colocar todas as fichas. Todas as fichas. O Marcos sempre falou isso. Vamos apostar tudo. Porque se você já entra pensando que pode perder, você já tá perdendo. Mas você já perdeu ali. Você começou perdendo. Então tem que apostar. Eu brinco, né? Eu tenho uma vontade de ser empreendedor há muito tempo mesmo. Tanto que eu lembro que acho que um dos meus primeiros empregos, assim, fora de trabalhar com os pais, algum familiar, foi o namorado da minha tia. Ele era contador. Ele era um contador aqui de Bragança. Cara, foi muito legal, foi uma experiência muito boa você conhecer essa visão de trabalhar e tudo mais. Eu tinha acho que uns 17 anos mais ou menos. E eu lembro que qual que é um grande problema de contador? Guardar documentos. Então eu chegava lá, cara, tinha uma sala, era a casa dele, não, um escritório. Você descia num porão, tinha uma sala lá com muito documento velho, caindo aos pedaços, umas prateleiras porcaria.
Eu falei, cara, não tem como a gente pensar em alguma coisa? E eu falei assim, pô, por que não desenvolver uma empresa? Né? Ó, tinha 17, 18 anos. Nossa, Falei assim, por que não montar uma empresa onde uma empresa armazena os documentos? Falando em 2009, mais ou menos, isso, eu acho que 2008, 2009. Pessoal, ele é bom em data, pessoal. Ele é bom mesmo. Ele é muito bom. Eu lembro que eu falei assim, cara, por que não montar uma empresa? O contador vai, de vez o contador vai armazenar os documentos de qualquer jeito, ele vai armazenar no outro barracão, é uma empresa que vai receber aqueles documentos, guardar, digitalizar, deixar eles acondicionados, porque você precisa de 5 anos, Sim. É fiscal, e deixar acondicionado. Então você pagar uma taxa para a pessoa guardar os documentos, para você cuidar daqueles documentos e outra. Hoje, cara, digital já está digitalizado, então você não precisa chegar lá, eu vou te registrar. Não, você manda para a empresa, mas eu preciso do físico, me traz. Aí ele cobra uma taxinha. Lá naquela época, hoje tem grandes empresas, acho que tem uma empresa, Iron Mountain, pô, uma referência nisso hoje no Brasil. Ela tem N coisas. E faz isso. Pô, tem barracões de 14 mil metros armazenando documento, itens. Que por quê? Para cuidar. Aí eu acho que deu mais um ano e pouco, não montei esse negócio, né? Claro que não. Deu mais um ano e pouco, eu falei, eu acho que minha tia é faxineira, né? Tem parentes faxineiros, eu falei, pô, pai, vamos montar uma empresinha para levar as faxineiras nas casas e já limpar. A gente cede produto, então não precisa ter produto na casa. A gente pega uma combinha ou um carrinho, a gente leva as faxineiras todo dia. A gente paga e cobra pela faxina. E vamos levar, a gente junta mais de uma, a gente monta uma empresinha para fazer. Não fizemos, né? E hoje você vê quantas empresas hoje tem fazendo esse tipo de terceirização. Que é a terceirização. Mas você não desistiu, você tem sua empresa hoje. Exatamente. Mas o timing é muito importante para seu negócio. Você fazer, né? às vezes, se eu tivesse testado, me preocupei muito quanto eu vou gastar, o que eu vou investir, o que eu vou fazer. Não. O que eu tenho que fazer? É anotar. O que é importante? A primeira coisa que nós fizemos quando vamos abrir a sociedade, sentamos nós 4, que na época era ela e eu, o marido da sócia, mais o marido, as 4 pessoas. O que a gente precisa fazer para dar certo? Não é falar o que pode dar errado, o que precisa fazer para dar certo. Vamos ter que colocar dinheiro? Não vamos ter que colocar dinheiro? O mínimo dinheiro possível, melhor. Vamos estruturar para fazer investimento. Vamos lá, tudo que entrar é da empresa. Não vou pegar dinheiro, eu vou tirar agora. Por quê? Porque eu estou sugando da empresa. Poxa, arquitetura, computador, não é um qualquer computador. Hoje é computador game, né? Hoje tem computador game, que você já sabe quanto é caro. Para arquitetura é o mesmo computador praticamente. Então você imagina, custa 10, 12, 14 mil reais. Então, a gente precisa investir, colocar esse dinheiro. Então, pensar nessas itens e falar assim, vou fazer mais. O que a gente vai fazer? Se programar, se preparar e pensar no dar certo. Essa semana, a gente estava com esse cliente nosso, que é esse parceiraço nosso que constrói pra caramba. Ele falou assim, plano A. Qual que é o seu plano A? Foca no plano A. Só vai focar no plano B quando o plano A estiver dando certo. Deu certo. Tá tudo belezinha. O A não depende 100% de mim. Vou pro B. Não, o A realmente não deu certo. Fiz tudo o que eu tinha que fazer, não deu certo. Você vai pro B. Agora, se estiver fazendo o A, o B, o plano C, fazendo vários planos, qual que é a probabilidade de todos darem certo ao mesmo tempo? Tem gente que dá certo, mas é muito pequena. É o cara que parou. O Google, o cara ficou lá onde? Dentro da garagem dele, desenhando, fazendo projeto. Todo mundo sempre foi assim. Grandes empresas começou quando? O cara focado naquilo. Eu quero que dê certo. Não vou parar enquanto não der certo. Eu acho que essa é a essência do empreendedorismo. Essa é a essência do empreendedorismo. O Wesley conhece meu pai. Sim. Quantos anos meu pai tem empresa? Meu pai tem autoelétrica. A Autoelétrica Misturinha, fazer propaganda aqui. Pode fazer. A Autoelétrica Misturinha, meu pai tem 22 anos, a empresa está aqui desde 2000. Meu pai tentou 3 vezes. O Wesley trabalhou com meu pai. Meu primeiro emprego, vou contar pra vocês. Ele trabalhou com meu pai, quando a gente estava conversando antes aqui, ele me falou que já tinha trabalhado, eu nem sabia. Então ele trabalhou com meu pai, então meu pai tentou mais de uma vez. E meu pai era novo. Meu pai, quando veio para Bragança, que ele começou a trabalhar, tinha 20 anos, né? Ele tinha 21 anos. Então, assim, a empresa que hoje é dele, que está 22 anos, ele tinha 30 anos quando ele fez. Então, ele está na nossa idade. Então, assim, como é que meu pai passava confiança naquela época? Mexendo com carro, né? Mexendo com caminhões, grandes empresas. Como é que você passa esse tipo de confiança? E meu pai fazia. Então, meu pai é um grande exemplo de que empreendedorismo, mesmo com o novo, dá certo. Entendeu? Marcos, eu vou falar pra você, essa aqui vai cair pra Gabi, porque ela é muito mais marqueteira do que você. Muito mais. Mas esse mundo digital ajudou bastante? Realmente vai cair pra Gabi, porque vocês, todo mundo que acompanha aí, @Duarte,
Duarte Interiores, né? Eu esqueci, tá vendo? Já nem lembro o arroba. Direito. Nem lembro o arroba direito. Mas vocês vão acompanhar essa Instagram, a Gabi está diariamente apresentando, fazendo marketing, falando. É dua.art. Tá falando e-mail. Então segue a gente no Instagram. Vocês vão perceber que a Gabi está diariamente fazendo. E ela é muito vendedora, ela é muito marqueteira, ela aparece bastante, ela gosta de estar lá. Eu acho que o que é mais importante falar é que ela gosta de estar com o público. Ela depende, ela gosta, ela ama estar ali. Tanto que muitas das vezes, antes de eu começar a trabalhar no escritório, né, uma das grandes brigas que a gente tinha era o quê? Reuniões gigantescas. Muito bom. Porque a Gabi adora estar com o cliente, adora estar com as pessoas. Conversar, passar ali uma experiência. Então isso é marketing. Eu acho que uma parte da essência do marketing é saber conversar com as pessoas. Sim. Independente do nicho. Independente do que seja. Gabi, eu tenho uma reclamação a fazer. Por quê? Vamos lá. Porque você fica fazendo esses marketing aí, eu não aguento mais escutar a cara e falar, tem que chamar a Gabi aqui em casa pra ela fazer isso, porque vai ficar lindo. Porque vai ficar lindo. Eu não aguento escutar mais isso, Anderson. Não vai escutar mais, né? Então, mas eu trouxe algum podcast pra poder esquecer um pouco. Entendi. Mas, Gabi, fale pra nós. Mundo digital. Você é nova, esse mundo digital é o seu mundo, é a sua geração, que não é minha nem do Wanderson. E aí, como que é esse mundo digital? Conte um pouco pra nós. Olha, quem não é visto, não é lembrado. Então é real essa frase, né? Até a gente entender isso, a gente não dá a mesma cara lá e fala, oi, bom dia, não sei o quê. E parece ser fácil, mas eu trabalhei muito isso, né? Pra mim é um pouco mais fácil, como o Marco disse, que eu gosto realmente de estar lá, de aparecer, mas é difícil, gente. Tem dias que você não quer, tem dias que você não quer dar bom dia. Tem dias que você tá estressado. Mas eu vou trabalhando isso dentro de mim. Eu acho que as redes sociais é pra mostrar o seu dia a dia real mesmo. Um dia que você não tá bem, um dia que você tá bem. Ontem mesmo eu dei cachorrinho de presente pro meu pai. E uns stories anteriores, uns dias anteriores falando stories, eu falei que tava super triste porque minha família tinha perdido uma cachorrinha. Enfim, ganhei ela quando era criança. Então eu mostrei ontem, falando, olha galera, vocês torceram tanto, né, pra que essa tristeza passasse. E agora eu dei de presente o cachorrinho pros meus pais, mostrei o vídeo. Então é mostrar um pouco da realidade, não só o trabalho, porque a galera não quer ver só arquitetura o dia inteiro, ela quer ver um pouco do que tá acontecendo, ela quer ver sua vida. A gente abre o Instagram pra ver a vida do povo, essa é a realidade. A gente quer saber como fulano ela tá. É real, se ele tá trabalhando hoje, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele comeu, o que ele não comeu. Então as redes sociais é você mostrar um pouco da sua vida pessoal, no nosso caso, que a gente, né, trabalha muito querendo mostrar nosso trabalho também, e mostrar quem você é. Eu acho que as pessoas compram de pessoas, então você tem que mostrar quem é a Gabriela, quem é o Marco, se a Gabriela gosta de cachorro, se ela não gosta. Quem tá com a gente, quem não tá. Quem tá com a gente, quem são os nossos amigos, quem é a nossa família, então você tem que trazer. É humanizar o negócio. Humanizar. Realmente o business é humano, tem que fazer, então você tem que humanizar. Você traz o cliente pra dentro da sua vida. Pra dentro da sua vida. E faz parte, porque de assistir o vídeo lá. E você sabe que sou um seguidor nato. Eu sei histórias do Marco, ele nem imaginava, né? De fazer o chão da casa dele, de ensinar como que faz. E lógico que eu vi o vídeo ontem, você entregando, seu irmão vindo igual um moleque que ganhou o melhor presente do mundo. E seu pai ali já depois com o cachorro no colo e falando que veio para poder tirar a tristeza dele. Foi bem emoção, bem alegria. Emoção mesmo. E parece que você tá lá junto. E se você acha difícil pra você, o Anderson é mais novo do que eu, pra mim é muito difícil. Não tinha era digital na minha infância, adolescência. Não tinha celular. E esse mundo digital é muito novo, mas é muita geração suas. E eu acho que essa avenida aberta aí, né, de você poder apresentar o seu produto, de você falar do seu dia a dia, traz vocês pra dentro da nossa casa. Fazer para as pessoas participarem, né? Elas estarem em conjunto. Isso é bom para os negócios, tanto a parte técnica do negócio, realmente, porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega, adorei aquele projeto, eu gostei desse, e já entra como uma referência. Então facilita o nosso trabalho, então já pega nossas próprias referências, as próprias referências do escritório, para fazer o projeto dele. Então já nasce com uma certa mais facilidade. E também trazer para essa humanidade é mais fácil quebrar o gelo na reunião. Então a pessoa já te conhece.
Então ela já começa, a Gabi acho que falou isso hoje, né? Aí eu vi que você ganhou o cachorrinho, você deu o cachorrinho pro seu pai. É legal a identificação mesmo. Eu falo que a maioria dos meus clientes viram amigos. A gente tem uma amiga que eu fiz o projeto da casa dela e a gente frequenta a casa dela, é amiga no nível. E a maioria deles são assim, a gente frequenta. A gente vira. Eu falo muito que hoje os meus projetos eu dou o meu melhor. Eu quero entender real que aquela família é o fluxo dela, então eu vou saber os gostos dela mesma, vou entender que ela tem um filho de 4 anos, que ela tem que fazer almoço até às 11, porque uma hora o menino entra na escola e já tem que estar na porta da escola. Eu vou entender que a cozinha dela tem que estar muito próxima ali. Eu tenho que entender que a bancada dela tem que ser maior, porque a alimentação dela é na bancada. Então a gente acaba entendendo tanto a personalidade da pessoa e tanto a vida dela, a gente acaba tendo essas afinidades, essas amizades, vão acontecendo naturalmente, né? Que legal. Wanderson, e aí o mundo digital entrou na sua vida? Entrou, tá entrando, né, Wesley? Olha o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Já estamos aqui bem antenados e atualizados, né? Isso é bom, né? Porque... E é como vocês falaram, que cada entrevistado que vem aqui é uma lição de vida primeiro para nós, né, Wanderson? É verdade. O nosso editor ali, o Digão, que é nosso parceiraço, sempre fala que cada vez é uma aula para ele aqui. E é verdade. E trazer... Por exemplo, pode ver, todos que vieram aqui é muito meu amigo, se torna amigo, a gente tem contato com todo mundo, a gente começa a seguir vocês, aqueles que não seguem começam a ficar assim mais próximo. E é uma coisa que eu acho que andava faltando nessa humanidade nossa, né? Principalmente aí pós a pandemia, nós ficamos muito longe de todo mundo. Pessoas, mas é um problema também, né? Eu acho que esse mundo digital também condiciona pessoas a viverem apenas o digital. Né? Eu acho que isso também tem a faca de 2 gumes, exatamente. Tem pessoas que elas vivem tão bem só naquele mundo digital, sem ter um rosto, sem ter uma personalidade, que pode ser um problema. Né? É por isso que a gente traz realmente... Por que é fácil você ver os stories da Gabi? Porque é fácil acompanhar, porque é natural. Não existe nada forçado, não é aquele negócio, tem um script. E eu acho que isso traz uma característica humana muito grande. Então, se acompanhar, por exemplo, eu apareço pouco, mas quando eu apareço, né? É a vida real. É real, eu tô na obra de verdade, eu tô com a testa queimada, tô estressado, tô gravando, tô dirigindo, a Gabi tenta me pegar, eu tô com uma emagrecida ali pra ver se ela não me pega desprevenido. Entendeu? Então, isso é a vida real. Então, eu acho que mostrar a vida real, né? Mostrar o que é de verdade. Não é eu e a Gabi Instagram e eu e a Gabi dentro de casa. Não são pessoas diferentes. Eu acho que é importante deixar isso claro. E eu e a Gabi somos exatamente o que a gente aparece lá. É claro que um momento ou outro, quando você coloca a câmera no rosto de outra pessoa, você tem uma pequena alteração. Normal, sim. Né? Mas a gente é natural. É aquilo mesmo. A gente brinca, a gente discute, a gente briga ali. Eu já cheguei a bater na mesa no escritório, a pessoa já... Acho que uma das histórias mais engraçadas do escritório foi um dia, não lembro o que estava acontecendo. Foi realmente um cara me mandou uma mensagem, começou a falar alguma coisa e eu já fiquei muito puto, porque assim, eu fico na sala de reuniões, que é dividido o escritório, né? Sala de reuniões, aí eu pego a área de trabalho. Aí você de trabalho. Então tava a Gabi, eu acho que estagiário, acho que 2 ou 3 pessoas. E é um vidro que separa, um vidro canelado. Então na hora que eu dei uma batida na mesa e gritei, eu só escutei as pessoas 4 cabecinhas subindo assim. Só me olhavam. E olhando pra Gabi. Então, é a vida real. A gente vive aquilo, a gente gosta de fazer. Não adianta, né? Que nem ela falou, tem dia que eu não quero dar bom dia. E não é por isso que eu sou chato e antissocial. Faz parte. Pessoal, quer conhecer mais um pouco da Gabi e do Marcos aqui? O projeto de arquitetura, vocês vão ver lá no vídeo, é sensacional. Legal. E o Marcos veio mesmo para completar o que faltava na Gabi e a Gabi veio para completar o que faltava no Marcos. Isso é muito legal, vocês vão ver lá, eu acompanho eles faz tempo já. E aqui na descrição do vídeo vai estar lá o nome da empresa deles, Instagram, YouTube, se tiver, o que tiver deles aí a gente vai colocar para vocês fazerem. Sim. E, por favor, siga nós aí no nosso canal para conhecer um pouco mais dos nossos entrevistados aqui e para a gente interagir com essas pessoas, se tornar família mesmo, que a gente está precisando disso. Wanderson, o que você está achando até agora? Pessoal, maravilhoso. Assim, como o Wesley falou, cada entrevistado tem uma coisa diferente. Vocês trouxeram hoje o primeiro casal do Pega Essa. É uma história legal como casal, como sociedade, como experiência profissional,
como vocês fazem parte da vida de todos os clientes que vocês aí, né, Wesley, constroem, dão ideias, isso, e sendo amigo ou não, já me fechou, né? Já vou começar a seguir vocês também. Isso é legal, porque quando a gente compartilha isso, né, essa naturalidade, né, Wesley? Igual, né, os outros entrevistados, o quanto a gente pode atingir de mais pessoas e o quanto pode fazer diferente para outras pessoas, que nem eu acredito com uma obra pronta e vocês olhando pro rosto de uma família assim, feliz da vida, o que ela sonhou, não é uma cereja, você fala, meu, não acredito que eu fiz isso, né? E todo esse processo longo, como você falou, né, que vai desde lá, não é só abrir lá o buraco lá, fazer a sustentação, traz aí uma história, e essa história possivelmente muitos, não só que vocês já participaram e construíram e que estão acompanhando a gente aqui, vão falar: "Ô, Gabi, vai aumentar os clientes agora depois dessa, hein, pessoal?" Com certeza. Legal. Realmente, acho que a gente falou, né, uma sociedade tanto da vida quanto profissional tem seus desafios. Eu acho que a gente briga lá, cara, a gente é duas pessoas com características muito parecidas, que são pessoas um pouco mais comunicativas, mais levemente explosivas, vamos dizer assim, né? Imagina. Então isso é muito legal, cara, mostrar que realmente é possível. Acho que as pessoas, acho que é uma mensagem legal, né, que a gente pode passar não vai desistir, vamos fazer. Não é os empecilhos, não é as dificuldades. Eu acho que o cerne do empreendedor é dificuldade. Não existe você fala assim, poxa, eu quero montar um negócio e não vou ter problema. A não ser que a sua família inteira seja milionária. Assim, não importa se está dando grana ou não, você vai continuar com o negócio, você vai fazer aquilo por fazer, não vai ter o que não vai ter problema. Mesmo, cara, quantas pessoas aí milionárias fazendo estão tendo. Então, assim, não desistir, fazer mesmo, se planejar, eu acho que se organizar. E, cara, mesmo que seja marido e mulher, toca pau que dá. Vai brigar um pouquinho mais, vai brigar um pouquinho em casa, vai brigar um pouco no escritório, os funcionários dizem, poxa, mas vamos brigar na frente da gente mesmo? Acontece. Mas daí todo mundo é amigo, vamos embora. Legal. E é isso, gente. É tentar, que vai dar certo. A vida é assim, né? E vai errar, não tem muito por onde correr. E tudo que você for fazer, eu sempre penso, uma das minhas orações à noite é que eu faça a diferença na vida de alguém. E por meio do meu projeto, eu entendo que isso é um dom que Deus me deu e que eu vou fazer algo para aquela família. O que você falou é o que mais me alegra, é olhar o olho da pessoa de felicidade. Eu gosto de ver a casa humanizada, eu gosto de ver com os móveis. A minha alegria é ver, eu fico boba. Esses dias eu fui numa casa, eu sentei na cadeira de balanço que a gente comprou, que era igual ao projeto, eu assim, Marco, tira uma foto, tô muito feliz. Ela comprou igual ao projeto, tá tudo muito lindo. E eu gosto de ver tudo aquilo, sabe? Pronto, eu gosto de ver a felicidade do outro, é realmente você entender que você fez algo diferente na vida daquela pessoa. É o sonho se tornando realidade, né? Isso, é realmente isso. Podemos falar então que ser relevante na vida das pessoas é a paixão de nós quatro. É a paixão de todos nós, Acho que ser relevante, acho que realmente é muito importante. E acho que acho que é a essência, né? O que você quer, a partir do momento que a gente está querendo conversar com pessoas, se comunicar, estar junto, comunicador, acho que a gente já falou isso com o Wesley, ser comunicador, eu acho que se importar com as pessoas. Se você não consegue ser comunicador, se você não se importa com o próximo, se você não tem interesse realmente. Empatia, porque se você só fala de você mesmo, né? Se você se preocupa apenas com você, ninguém vai te ouvir, né? Você falando só de você. Então, ser comunicador é realmente entender, conversar, estar com as pessoas, entender quem elas são e fazer a diferença. Pessoal, com certeza vamos chamar ele para mais um próximo podcast aqui. Esse a gente vai encerrando por aqui, mas só vai ser legal se vocês forem relevantes para nós também. Legal. A gente aqui trocamos várias ideias, né, mano? Muitas. Aprendeu muitas coisas. E a gente vamos despedindo aqui do nosso pessoal, nossos ouvintes, nossos seguidores, telespectadores aí. Estamos em todas as plataformas, então você está ouvindo nesse momento, ou você está vendo nesse momento, você está vendo e ouvindo, né? É isso aí. E agradecemos pela participação. E fica mais com essa Pega Essa.